No ano de 1914, o mundo estava prestes a vivenciar mais um conflito, a Primeira Guerra Mundial. Mas, para entendermos essa guerra, vamos ver os antecedentes dela. Em 1870 acontecia a Guerra Franco-Prussiana, uma guerra que foi de 1870 a 1871. E essa guerra foi crucial para a formação do Império Alemão, pois, após o reino da Prússia vencer a França, ele convenceu e anexou os estados germânicos, formando e unificando os estados em um só país, e que hoje é conhecido como Alemanha. Avançando um pouco mais no tempo, vamos para 1884, época em que aconteceu a Conferência de Berlim, ou Partilha da África, onde os países europeus dividiram a África entre Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália e Espanha. Já em 1911, mais especificamente no dia 29 de setembro, era quando se iniciava a Guerra Ítalo-Turca, uma guerra entre a Itália e o Império Otomano, que durou um pouco mais de um ano, acabando em 18 de outubro de 1912, com a vitória italiana. Agora voltando a uns 10 dias atrás antes do fim da Guerra Ítalo-Turca, no dia 8 de outubro, os países dos Balcãs fazem uma liga, chamada de Liga Balcânica, formada por Sérvia, Montenegro, Bulgária e Grécia. Então esses países começaram uma guerra contra o Império Otomano, na chamada Guerra dos Balcãs. E um pouco antes de terminar a guerra, a Liga Balcânica faz um tratado de divisão dos Balcãs entre eles. Porém, após a guerra, a Sérvia e a Grécia descumpriram o tratado, pois no tratado de divisão, a Bulgária deveria ficar com toda a região da Macedônia. Mas isso não aconteceu, e a região foi dividida entre a Grécia e a Sérvia, com os gregos ficando com a Macedônia do Sul, conhecida também como Macedônia Grega, e os sérvios com a Macedônia do Norte. E isso deixou a Bulgária bem irritada com o reino da Sérvia. Além disso, a Bulgária tinha conflitos de fronteira com a Romênia. E então, eles tentaram fazer um novo tratado e reajustar as fronteiras, mas não adiantou muito. Então, a Bulgária invadiu a Sérvia para pegar a região à força. Isso gerou a Segunda Guerra dos Balcãs, que durou mais ou menos um mês. Os gregos e sérvios conseguem contra-atacar, e o Montenegro se junta à Sérvia e Grécia. E mais para frente, a Romênia e o Império Otomano se juntam também. Então, a Bulgária acaba perdendo a guerra, inclusive perde vários territórios. A Sérvia tinha uma boa amizade com o Império Russo, e ambos odiavam o Império Austro-Húngaro, isso devido ao fato de existirem muitos eslavos no mesmo. E essa inimizade piorou quando eles anexaram a região da Bósnia e Herzegovina, uma região que era cheia de sérvios e croatas. Então começaram a surgir vários grupos extremistas que pretendiam uma unificação desses territórios com o resto da Sérvia. Indo um pouco mais para o norte, vamos falar da Alemanha. A Alemanha estava se industrializando e já havia se tornado um país extremamente poderoso. Então os alemães começam a ter receio de que seus vizinhos declarassem guerra a ela. E como ela estaria sozinha, acabaria perdendo. Então a Alemanha decide fazer uma aliança com a Itália e com o Império Austro-Húngaro. E a França, vendo isso, faz uma aliança com a Rússia e com o Reino Unido. Então, a Europa já estava à beira de uma guerra. Lembra dos extremistas sérvios que queriam territórios da Áustria-Hungria? Então eles acabaram descobrindo que Francisco Ferdinando, o príncipe e arquiduque do Império Austro-Húngaro, iria visitar a cidade de Sarajevo. Então, eles planejaram um ataque para matar o arquiduque, mas não deu muito certo, e acabou que Francisco Ferdinando saiu ileso. Então, um desses participantes do ataque, chamado Gravilo Príncipe, estava em uma cafeteria tomando um café, obviamente. E o motorista de Ferdinando acaba parando o carro na frente da cafeteria. Então, Gravilo Príncipe, percebendo a oportunidade, acaba sacando um revólver e matando Francisco Ferdinando e Sofia, a duquesa de Hohenberg, conhecida também como a esposa de Ferdinando. Após o assassinato, o Império Austro-Húngaro acaba ficando extremamente irritado com a Sérvia e tinha certeza que o assassinato foi planejado e autorizado pelo governo sérvio. Então, após 25 dias do atentado, no dia 23 de julho, o Império Austro-Húngaro manda uma carta com muitas exigências para a Sérvia. Porém, a Sérvia nem liga e aceita algumas exigências, mas outras nem respondem. Então, no dia 26 de julho, a Áustria-Hungria corta relações diplomáticas com a Sérvia e no dia 28 declara guerra à Sérvia, iniciando a Primeira Guerra Mundial. No dia 29, acaba tendo uma mobilização de soldados na Rússia, já que os russos eram aliados da Sérvia. Então, a Alemanha fala que a guerra deveria acontecer somente entre a Áustria-Hungria e Sérvia, mas a Rússia ignora, e no mesmo dia os navios de guerra austríacos chegam no rio Danúbio
e bombardeiam a cidade de Belgrado, a capital da Sérvia. E no dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e se junta à Áustria. No mesmo dia, a Suécia declara neutralidade e a Alemanha faz um tratado de aliança secreta com o Império Otomano. Inclusive, os alemães pedem para que os otomanos bloqueiem a entrada do Mar Negro, para impedir os aliados de mandarem suprimentos para os russos. A França começa a mobilizar soldados também. Então, no dia 2 de agosto, os alemães invadem o Ducado do Luxemburgo e no dia seguinte declara guerra à França. Os alemães estavam cercados com os russos no Oriente e os franceses no Ocidente, mas a Alemanha tinha um plano chamado de o Plano Schlieffen, que basicamente era vencer a França e depois focar em vencer a Rússia, já que os russos demorariam para chegar na fronteira, devido ao fato da grande extensão do país. Porém, a fronteira franco-alemã era muito vigiada e protegida pela França, então passar por ali seria impossível. Então, a Alemanha decidiu passar pela Bélgica e atacar os franceses de surpresa. Então, no dia 4 de agosto, a Alemanha invade a Bélgica e rapidamente chegam na cidade de Liège e vencem os belgas e avançam contra o país. Com isso, o Reino Unido declara guerra à Alemanha também. E o Japão, Itália, Suíça e Brasil declaram neutralidade. No dia 5, o Montenegro acaba declarando guerra aos impérios centrais. O Império Otomano bloqueia o Estreito de Dardanelos para impedir que os aliados levassem suprimentos e ajudassem a Rússia. No mesmo dia, Cuba, Argentina, Uruguai, México e Chile declaram neutralidade. No dia 7, os russos invadem a Alemanha e ameaçam chegar na cidade de Königsberg. No dia 12, a Áustria e a Hungria tentam invadir a Sérvia, mas não são bem-sucedidos. Os franceses tentam lançar uma ofensiva contra a Alemanha, mas acabam perdendo na Batalha das Fronteiras. No dia 20, os Estados Unidos declaram neutralidade, e os alemães ocupam a cidade de Bruxelas, a capital da Bélgica, e conseguem avançar, chegando até a fronteira com a França. No fim de agosto, os franceses perdem várias batalhas e acabam recuando até o rio Marne. E o Japão declara guerra à Alemanha. A Áustria e a Hungria tentam invadir a Rússia, mas perdem e acabam tendo que recuar bastante. No começo de setembro, os aliados ocupam a Togolândia alemã e lançam invasões nas colônias do sudoeste africano alemão e Camarões. Além disso, os alemães invadem o sul da Angola, que pertence a Portugal naquele tempo. Então, uma guerra não oficial acontece entre Portugal e Alemanha, na Angola. A Austrália e a Nova Zelândia invadem a Samoa e a Nova Guiné alemã, e o Japão invade a cidade de Qingdao, uma cidade alemã na China. Os austríacos acabam tendo que recuar bastante, porém os alemães conseguem contra-atacar e invadem uma boa parte da região da Polônia russa. Em 10 de outubro, os austríacos invadem a Sérvia pela terceira vez. No dia 29 de outubro, o Império Otomano se junta aos Impérios Centrais, e eles, junto com os alemães, bombardeiam a marinha russa no Mar Negro, além de bombardear os portos de Odessa e Sebastopol. Os russos tentam invadir o Império Otomano, mas não conseguem. Então o Império Otomano tenta invadir, mas também não consegue. No dia 20 de novembro, a Bulgária declara neutralidade, e no dia 24 de dezembro acontece a famosa Trégua de Natal, onde os soldados fazem um armistício não oficial e não autorizado, e acabam cantando músicas natalinas, trocando presentes, e esse foi o último evento do ano de 1914. No começo de janeiro, os alemães começaram a usar armas químicas para vencer e expulsar os russos, e até que deu certo. No dia 18, o Japão manda um ultimato à China e ameaça dominá-la. No começo de fevereiro, o Império Otomano invade o Egito, mas acabam sendo parados no Canal de Suez. E os russos são finalmente expulsos da Alemanha. E a Alemanha também começa a usar Zeppelins para bombardear o Reino Unido. Em abril, os franceses, britânicos, canadenses, indianos, australianos e neozelandeses desembarcam na região de Galípoli para reabrir os portos turcos e mandar suprimentos para a Rússia. E a França, Rússia, Itália e Reino Unido assinam o Tratado de Londres. E os britânicos prometeram para os italianos que, se eles entrassem do lado dos aliados, ela ganharia alguns territórios da Áustria-Hungria. Então, no dia 23 de maio de 1915, a Itália, que era aliada da Alemanha, acaba mudando de lado e declarando guerra aos impérios centrais. No dia 3 de junho, San Marino declara guerra aos impérios centrais também. E no dia 9 de junho, os aliados invadem o sudoeste africano alemão. E a Alemanha domina boa parte da Polônia russa.
e no fim de junho invade a cidade de Varsóvia. E até agora, 1 ano já havia se passado desde o início da guerra. Porém, muita coisa ainda vai acontecer. Mas isso fica para o próximo vídeo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva, deixa o like. E é isso, até a próxima.